Então, pessoal, continuando aqui o que a gente viu anteriormente sobre mercados de emparelhamento, é, vamos só dar uma recapitulada rápida no que a gente viu nos vídeos passados, né? Ou na aula passada, tá? Então, assim, a gente tinha primeiro aqui algumas definições, né, que foram vistas de grafos bipartidos e emparelhamento perfeito, tá? São definições, assim, estritamente lá da área de teoria dos grafos. Depois, a gente tinha esses mercados com... A gente modelou mercados com opções binárias, tá? Do tipo assim, você aceita ou não aceita determinado produto, né? Então, lembra assim que a gente tinha tipo uma situação parecida com isso, né? Onde aqui eu tinha vendedores, aqui eu tinha compradores, tá? E eu poderia assim expressar que um comprador está interessado em alguns produtos usando essas arestas aqui, tá? Então, aceita ou não, né? Então, se, por exemplo, se aqui eu tenho o produto A, B e C, esse comprador 1 aqui, ele não está interessado no produto B, mas está interessado no produto A, tá? Isso ocorreria também para os outros carinhas aqui, poderiam ter opções diferentes, tá? E aí a gente viu também a extensão aqui para mercados com opções valoradas, que na verdade isso generaliza a opção binária, porque nas opções valoradas a gente tinha pesos aqui, né, para essas atribuições, tá? Então eu poderia ir definindo aqui pesos, né, nessas arestas, certo? De fato, aqui a gente nem acabava nem desenhando todas as arestas, porque a gente podia dizer que se não tivesse aresta, que nem nesse caso aqui, né, o valor aqui que esse comprador 1 dá para o item B é zero. Tá? A gente pode botar o peso de zero, né? E aí a gente preferiu, em vez de desenhar com todas as arestas aqui, botar o peso, fica um pouco bagunçadinha, né? Se a gente ficar desenhando todas as arestas, a gente faz uma coisa um pouco mais simples. A gente simplesmente coloca as valorações aqui do ladinho, né? Então a gente faz assim, 12, 7, 6. Seria, por exemplo, o comprador 1 tem a valoração de 12 para o item A, 7 para o item B e 6 para o item C, né? E da mesma forma para os outros. Beleza. Apesar de a gente trabalhar assim com essa ideia de mercados aqui, tá? No fundo a gente está trabalhando com um grafo bipartido e a gente poderia perguntar, na verdade, né, executar um algoritmo buscando a solução máxima, né? O que seria a solução máxima? No caso das opções binárias, seriam tentar buscar emparelhamentos perfeitos, né? O máximo número de parzinhos aqui, né? Na verdade, o emparelhamento perfeito é quando você consegue emparelhar todo mundo com todo mundo, né? Nem sempre isso é possível, né? Mas daí você gostaria de conseguir achar a quantidade máxima, né? De pares que você pode formar, tá? Enfim, isso é no caso das opções binárias. E no caso das opções valoradas, né, o algoritmo seria um algoritmo do emparelhamento de peso máximo, né, que chama. Tá? Então, uma questão que a gente comentou lá era que essa solução máxima aqui, ela acaba conseguindo resolver conflitos, né? Então, por exemplo, se tem duas pessoas interessadas no mesmo item, no momento em que você diz que, por exemplo, esse item 1 está alocado para esse comprador 1 vai comprar o item A, né? E aí o 2, na verdade, ele não vai comprar o item A, talvez compre o item C, e o 3 talvez compre o item B. A gente tem um emparelhamento aqui, né? Pode ser um emparelhamento perfeito, no caso binário, pode ser um emparelhamento máximo, no caso de opções valoradas, mas a gente consegue resolver esses conflitos, né? Quer dizer, não tem mais conflito entre o 1 e o 2, porque eu já emparelhei o 1 com o item A, e o 2 acabou sendo emparelhado com o item C, tá? Então, quando a gente acha esses emparelhamentos aí,
no fundo a gente acaba resolvendo conflitos, né? Se a gente for pensar do ponto de vista de mercados, tá? Mas tem um problema aqui que elas são, assim, soluções centralizadas, né? O que significa soluções centralizadas? Significa que você tem, tipo, uma entidade central que visualiza toda essa situação aqui, tá? E consegue te dar a melhor solução, tá? Essa entidade central é um algoritmo, né? Mas, assim, tipicamente, se você está trabalhando com mercados reais, né? Você não tem um algoritmo que fica lá controlando tudo o que está acontecendo aí entre vendedores e compradores, tá? As coisas elas acontecem de maneira mais distribuída, né? E aí sim que a gente, assim, porque assim, no fundo tudo isso daqui, até esse ponto aqui, né? Até esse ponto aqui, era tudo teoria dos grafos, assim, com um certo disfarce aí de mercados, tá? No fundo era gráfico bipartido e emparelhamento máximo, com peso ou sem peso, né? Mas em mercados reais a gente tem que usar uma outra estratégia, né? Daí a solução que a gente achou lá era assim, os vendedores eles têm que colocar preços, tá? Então tinha formas de, por exemplo, os vendedores eles atribuírem preços aqui, por exemplo, sei lá, 3, 2 e 0 para cada um desses itens aqui, de forma que se você tinha duas pessoas competindo pelo mesmo item, de acordo com o preço que você coloca aqui, essas pessoas vão parar de competir pelo mesmo item, certo? Então, assim, bastaria só, tipo assim, os próprios vendedores aqui, por exemplo, o A, ter uma noção de mais ou menos quanto que tá a procura, né? Em relação ao item que ele está vendendo, para botar um determinado preço e isso daí ia equilibrar, né, o mercado, você não ia mais ter aqueles conflitos, tá? Então essa solução de você colocar preço, ela é mais próxima das situações reais do mercado, tá? E aí a gente tinha aquele conceito de grafo de vendedores preferidos, certo? Porque vamos redesenhar isso daqui, só para ficar um pouco mais claro. Mas vamos supor que eu tivesse assim uma situação assim. Eu não vou desenhar todas as valorações, mas a valoração aqui seria 12, sei lá, 7, 6, por exemplo, tá? E aqui os caras colocaram os preços de 3, 2 e 0, tá? Então, para a gente desenhar o grafo de vendedores preferidos, a gente tinha que primeiro, assim, calcular o payoff, porque isso daqui o que é? Isso daqui são valorações. Só que o payoff, como é que era definido? O payoff, tá, era definido como a valoração menos o preço que você paga por pegar um determinado item, tá? Então, por exemplo, se você aqui valora por 12 o primeiro item, na verdade o teu payoff seria 9, porque 12 é a valoração, só que estão cobrando o preço de 3, né? Se você valora em 7 o segundo item, mas estão cobrando 2, então o teu ganho, né, o teu payoff seria 5. E finalmente aqui para o último aqui que seria 6, né, porque é 6 menos 0. Então isso daqui são os payoffs. Tá? São os payoffs. E aí, olhando os payoffs, você pode ver qual que é o melhor payoff. Né? Por exemplo, para esse carinha aqui é o 9. Porque entre 9, 5 e 6 eu prefiro o 9. Tá? O 9 ele diz respeito a qual? Ele diz respeito ao primeiro vendedor aqui, né? Ao vendedor A, digamos assim. Então a gente conecta aqui, a gente cria esse grafo, tá? Conectando esse primeiro comprador com o vendedor A, tá? E aí a gente faz isso para os outros também, tá? Então a gente tem um grafo que a gente cria aqui. Isso seria o que a gente chamou de grafo dos vendedores preferidos. Então, o que é o grafo dos vendedores preferidos? Baseado nos preços, a gente calcula os payoffs e vê quais são os vendedores preferidos aqui de um determinado, né, de todos, na verdade, de todos os compradores, tá? Nesse caso aqui, esse cara tem 2 vendedores preferidos, por quê? Porque houve um empate aí na hora que ele calculou os payoffs, né? Ele tinha empate entre esse vendedor e esse vendedor, certo? E aí, assim, por exemplo, aqui, ó, né, mesmo que eu tenha um grafo de vendedores preferidos, nesse caso eu tenho 2
dois compradores competindo pelo mesmo item, né? Isso pode dar um problema, tá? A gente fez uma outra definição que a gente chamou de preço de equilíbrio de mercado. O que era preço de equilíbrio de mercado? Preço de equilíbrio de mercado é quando não acontece essa situação que eu acabei de descrever aqui, onde tem duas pessoas competindo pelo mesmo item. Na verdade, preço de equilíbrio de mercado, pela definição, é assim: se depois que você monta esse grafo aqui, que é o grafo dos vendedores preferidos, se depois que você monta ele você conseguir encontrar um emparelhamento perfeito, então a gente chama que esse conjunto de preços aqui são preços que estão em equilíbrio de mercado, ou seja, eles resolvem todos os conflitos aí entre né, às vezes mais pessoas querendo o mesmo item, tá? Então, preço de equilíbrio de mercado é igual a todos os conflitos resolvidos e emparelhamento no gráfico de vendedores preferidos, tá? Então, assim, uma coisa que... O que a gente viu lá nos vídeos passados, a gente viu assim, olha... entendeu como é que como é que calcula o payoff, que é a valoração menos o preço, entendeu que existem preços agora aqui que você coloca, tá? Na verdade, os vendedores vão colocar esses preços e também que isso daqui é uma forma, assim, digamos, mais real, assim, de você, né, fazer fazer essa atribuição aqui. Você não precisa de um algoritmo, né? Em tese, seriam os próprios vendedores que estariam colocando esses preços aqui, certo? Tá, e aí a gente terminou os vídeos com algumas propriedades lá. Então é isso que a gente vai ver com calma aqui nesses próximos vídeos. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar, aqui tem um exemplo mais completinho aqui, tá? Então a gente está falando lá de teoria de grafos clássica versus essa questão de mercados e preços de equilíbrio de mercado, né? Então, do ponto de vista de teoria dos grafos clássicos, você tem esse problema aqui que seria o emparelhamento, né, de peso máximo, tá? Resolvido lá pelo aquele algoritmo lá como é que é? Das flores, árvores e caminhos, né? Ou talvez em outra ordem isso daí. Mas, enfim, quando você executa aquele algoritmo, né? Então você tem aqui todas as possibilidades com os pesos aqui das arestas, né? E o que você quer? Qual que é o teu objetivo aqui? O teu objetivo é fazer um emparelhamento que maximize a soma das arestas emparelhadas, tá? Então, nesse caso, se você usa lá um algoritmo clássico de grafos, você vai emparelhar o X com o A, o Y com o C e o Z com o B, né? Nesse caso, qual que é o valor da solução? Vai ser 12, porque você colocou o X com o A e o X com o A, o peso da aresta é 12. Mais o Y com o C com o C, o peso é 6, mais o Z com o B. O Z com o B é 5. Isso daqui dá um total de 18 com 5 dá 23, tá? 23. Então, esse daqui seria o máximo, tá? Então, você poderia tentar outras formas de fazer emparelhamento aqui, né? Por exemplo, sei lá, vamos fazer esse em azul aqui. Talvez em azul seria assim, ó, a mesma aresta aqui em cima, mas eu vou trocar o Y com o B e o Z com o C, tá? Isso daqui daria outro peso, né? Que daria 12 com 7 e 2. Só que 12 com 7 dá 19, mais 2, 21. Então, 21 é menor do que 23. Tá? Aí você poderia pensar em outros emparelhamentos lá, tipo, por exemplo, isso e isso. Aí você vai calcular o valor do emparelhamento, você vai ver que vai dar menos do que 23, tá? Então, esse aqui é o valor máximo do emparelhamento. E aí, do ponto de vista de mercados e preço de equilíbrio, você tem lá uma situação mais, a gente gosta de descrever assim, né? Vendedores, compradores e as valorações dos compradores para os determinados itens aqui dos vendedores, tá? Que no fundo é meio que a mesma coisa que isso daqui, só que a gente não tem o algoritmo, né? A gente tem o quê? A gente tem vendedores ditando preços. Então, os vendedores que vão colocar preço. Daí, quando eles colocam, por exemplo, aqui eu coloquei assim, ó, 5, 2 e 0, o vendedor A colocou 5, o custo de 5 no produto dele,
O vendedor B colocou o custo de 2 e o vendedor C colocou o custo de 0. Aí o que acontece? Acontece que se você for calcular os payoffs aqui, né? Então aqui vamos ver como é que ficaria. Vamos fazer esse exercício aqui só para... É sempre bom lembrar. Aqui daria 7, 2 e 2, certo? Aqui daria 8 menos 5 dá 3, 7 menos 2 que dá 5 e 6 menos 0 que dá 6. E aqui daria 7 menos 5, 2, 5 menos 2, 3 e 2 menos 0, 2. Tá? Então, quem que são os preferidos aqui? Ó? Do X é o 7, que é o maior valor. Do Y é o 6 e do Z é o 3. Tá? Então, por isso que o X ficou com o primeiro item aqui. Por isso que o Y ficou com o terceiro item. Tá? E por isso que o Z ficou com o segundo item aqui. Tá? O primeiro de todos, o último de todos e o do meio aqui, né? Tá? E, bom, e aí tem uma coisa aqui que você pode parar e pensar, será que, olha só, se você comparar isso com isso aqui, né? Você vai ver que o emparelhamento é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo, tá? Daí você pergunta, será que isso é uma coincidência? Tá? E a resposta é que não, isso não é uma coincidência. Né? Por que isso não é uma coincidência? Porque, no fundo, quando a gente coloca... Isso é uma afirmação forte que eu vou fazer agora. Quando a gente coloca preços que chegam no equilíbrio de mercado, então esses preços... Essa atribuição resultante, ela é a atribuição que, na verdade, maximiza a soma das valorações. Tá? Então, de novo, quando a gente coloca preços que atingem equilíbrio de mercado, então o emparelhamento resultante é um emparelhamento cuja valoração é ótima, é máxima, certo? Então, é o que está escrito aqui esse aqui é um teorema, né? Então, ó, a figura anterior é uma coincidência? E na verdade não, né? Os preços de equilíbrio de mercado resultam em uma boa atribuição. Tá? Já ele está perguntando, né? Perguntando e o teorema ele responde isso. Né? Então isso é legal, na verdade, porque os preços de equilíbrio de mercado, além dele descentralizar, né, aquela procura pelo mesmo item, ele ainda assim, né, ele te dá a melhor valoração total ali, né? Vamos ler aqui o teorema, né? Então, assim, o teorema a gente chama de otimalidade de equilíbrio de mercado. Né? Então, por quê? Porque você podia estar no equilíbrio de mercado, mas às vezes você não conseguia a solução ótima. Mas olha só que interessante, ele ainda assim consegue a solução ótima. Então, o teorema diz assim, para preços de equilíbrio de mercado, certo? Um emparelhamento perfeito no grafo de vendedores preferidos tem a valoração máxima total de qualquer atribuição possível de vendedores a compradores. Tá? Valoração máxima total de qualquer atribuição possível de vendedores a compradores. A gente vai demonstrar isso daqui. Tá? Então, é uma afirmação assim forte, a gente vai demonstrar. Eu não vou dar uma demonstração assim, cheia de detalhes, assim. Eu vou dar uma ideia, tá? Depois eu até coloco lá um link, uma referência que tem uma demonstração um pouquinho mais para quem tiver curioso, né? Um pouquinho mais formal, assim. Porque no fundo eu vi, assim, a demonstração, para mim fez sentido, mas ainda assim eu gostaria, eu pessoalmente quis ver uma coisa um pouquinho mais formalizada. Depois que eu vi a formalizada, daí eu fiquei sossegado, eu acreditei que a demonstração tava correta, tá? Mas assim, é só uma ideia que a gente vai dar, tá? Então tá. Bom, eu acho que talvez seja melhor eu voltar aqui na figura e explicar através da figura, tá? Daí depois a gente lê a demonstração, porque para ficar um pouquinho mais concreto, assim, né? Eu explicando com a figura, depois mostrando a demonstração, acho que vocês vão entender melhor, tá? Então tá. Então a gente pode aqui acho que eu tinha um 7, eu tinha um 2 e aqui eu tinha um 2 também, tá?
Então, pensa da seguinte forma. Eu quero pegar, primeiro, olhar como é que os payoffs, tá? Como é que os payoffs, ou seja, como é que esses carinhas aqui, ó, em azul, né? Como é que esses carinhas em azul, como é que eles se relacionam com a valoração? Porque qual que é a minha afirmação? A minha afirmação é assim, que a valoração, ou seja, tipo, quando a gente olha lá o 12 mais 6 mais 5, a valoração é máxima. Só que eu tenho que relacionar primeiro assim, né? Porque os compradores, eles se juntaram com os vendedores baseado nos payoffs. Então eu tenho que achar a relação entre payoff e valoração. Isso não é muito difícil, tá? O que eu estou falando para vocês é assim, ó. Eu tenho, por um lado aqui, eu tenho assim, ó. Eu tenho que o X ele ficou com o A, ele vai ganhar o payoff de 7. Eu vou somar, tá? Então eu vou pegar a soma dos payoffs. Eu vou somar com o payoff do Y, porque o Y pegou o C, ficou com 6 de payoff, e vou somar com o Z, que foi atribuído para o B, e ele ganhou 3, tá? Isso daqui, a gente tem que lembrar lá, isso talvez da aula passada, que o payoff era definido como, a gente até já lembrou, né? Era a valoração menos o preço que foi cobrado pelo determinado item, tá? Então, se a gente pegar isso daqui, a gente pode decompor esse 7 aqui em 12, que é a valoração, menos o preço que foi cobrado por aquele item lá, que é o 5, certo? Mais, aqui vai ficar um pouquinho apertado aqui, mais o 6 da onde que ele vem? O 6 ele vem de 6 menos 0, né? 6 menos 0, tá? Que é a valoração, menos o quanto foi cobrado pelo item C. E mais 5 menos 2, que vai dar o 3, né? Então esse 3 aqui é o 5 menos 2. É a valoração aqui de 5, né? Diminuído pelo preço do 2 aqui está sendo cobrado, né? Agora eu quero escrever isso daqui de outra forma. Eu vou escrever assim, ó. Eu estou continuando aqui, assim, né? Continuando aqui. Então eu vou colocar assim, ó, 12 mais 6 mais 5, tá? Eu agrupei esses carinhas aqui, ó. 12 com 6 e com 5. Eles estão aqui, certo? Mais, na verdade menos, eu vou colocar menos. Eu vou colocar assim, ó, 5 mais 0 mais 2, tá? Então, ó, 5, 0 e 2. Tá vendo que eles estão todos com um sinal negativo? Eu só coloquei o negativo para fora aqui, então eles estão todos aqui, ó, certo? Então, quem são esses caras aqui? Esses daqui são os payoffs, tá? Payoffs. Quem são esses caras aqui? São as valorações, tá? E quem são esses caras aqui? São os preços, certo? Então eu acabei achando aqui qual que é o payoff total. O payoff total que eu tô falando é a soma dos payoffs, né? Soma dos payoffs. Eu relacionei com a soma das valorações e relacionei com os preços também, tá? O que eu quero mostrar, não vamos perder o foco do que eu quero mostrar. Eu quero mostrar que isso daqui atinge a valoração máxima. Então eu quero mostrar que isso daqui, ó, essas valorações, essa soma de valorações é a maior possível, tá? Para esse conjunto de preços aqui. E agora a argumentação ela até não é muito complicada, porque o que acontece? Percebam aqui, ó, que o X ele pegou o maior valor possível do payoff dele, tá? O Y pegou o maior valor possível do payoff dele e o Z pegou o maior valor possível do payoff dele. Então, para esse conjunto de preços aqui, tem como eu aumentar os payoffs? Na verdade não tem, porque se o X pegou o maior payoff que pode, se o Y pegou o maior payoff que pode e se o Z pegou o maior payoff que pode, tá? Então, essa soma dos payoffs aqui, ela já é máxima. Ela é o máximo possível, certo? Agora, os preços, eles estão fixos. Os preços estão fixos. Se essa parte do preço está fixo, né, vamos dizer assim, tá,
engessado aqui, assim, né? O máximo que eu poderia aumentar das valorações, então o que eu tenho, né? Aqui é a relação que eu tenho aqui, só para ficar bem claro, né? Vou falar assim, soma dos payoffs, soma de payoffs é igual a soma de valorações menos soma dos preços, tá? Então, assim, a soma dos preços, ela tá engessada, porque eu estou supondo aqui que os caras definiram esses preços, né? Então, sempre vai ser 5, 2 e 0. Não importa não importa qual emparelhamento que eu pegue aqui. Agora, se eu quero mostrar aqui isso daqui, a soma da valoração é o maior possível, né? Como é que eu poderia falar? Porque se esse daqui tá fixo, por exemplo, sei lá, num número assim, sei lá, tipo 7, tá? No fundo é isso mesmo, ali o 7, no exemplo. Se isso daqui tá fixo, o jeito de eu aumentar isso daqui pro máximo possível, é se eu aumentar essa soma dos payoffs aqui. Porém, a soma dos payoffs já é a máxima possível. Não tem como aumentar mais. Então, se eu já sei que aqui está na soma máxima possível dos payoffs. Se essa parte é fixa, então o que eu posso concluir disso daqui? É que esse daqui também já está no máximo possível. Né? Eles aumentam junto, né? Tá? Eles aumentam junto. Tá? Então Então, beleza. Então, esse emparelhamento que eu consegui aqui, qual que é a conclusão, né? Esse emparelhamento que eu consegui, que era a princípio era baseado só nos payoffs, né? Mas esse emparelhamento também é um emparelhamento que maximiza os valores, que maximiza aqui, ó, 12, 6 e 5, tá? Isso, na verdade, conclui aqui essa demonstração, né? Eu usei um exemplo para demonstrar, mas a gente pode ler, eu até vou fazer a leitura dela ali, é bem rapidinho, mas é só para vocês verem que é essa que é a argumentação, tá? Então, vamos ler aqui. Né? Então, olha só. Utilidade de equilíbrio de mercado, isso que a gente quer demonstrar com o teorema, vamos demonstrar isso, tá? Então, a prova da utilidade de equilíbrio de mercado. Seja M um emparelhamento perfeito no grafo de preços de equilíbrio de mercado, tá? Voltando na figura, só para entender, M é esse cara aqui, ó, esse emparelhamento aqui, no grafo de equilíbrio de mercado, tá? Payoff total é a soma do payoff de todos os compradores, beleza, tá? Cada comprador maximiza individualmente seu payoff. Então, M tem payoff máximo de qualquer atribuição de casas aos compradores. Né? Foi aquilo que eu falei aqui, ó. Aqui, ó, eles já maximizam individualmente aqui os payoffs. Tá? Então, não tem como você aumentar ainda mais a soma dos payoffs. Né? Essa soma aqui dos payoffs já é máxima. Certo? Voltando aqui. O payoff de um comprador J é isso daqui, ó. É o valor dele estar atribuído lá pro item I, menos o preço que o item I cobra, tá? Que foi mais ou menos o que a gente fez aqui, ó. Nessas partes aqui, ó, a gente escreveu aqui, ó. O payoff deles é a valoração menos o preço que são cobrados, tá? E aí a gente tem essa relação, já tinha escrito ali, ó, o payoff total do emparelhamento é igual à valoração total do emparelhamento menos a soma de todos os preços, né? Então, para se convencer dessa relação aqui, eu tive que fazer essa continha aqui, ó. Essa continha toda aqui, né? Mas daí a gente conseguiu fazer a relação. Payoffs, soma de valorações, soma dos preços, tá? Mas a soma de todos os preços não muda, né? Não depende do emparelhamento que eu escolhi, tá? Eu estou pegando aquele conjunto de preços de equilíbrio de mercado e estou fazendo o raciocínio em cima daquele conjunto fixo de preços. Então, assim, o emparelhamento que maximiza o payoff total é o que vai maximizar a valoração total, né? Que é aquela história que eu falei, ó, se essa parte aqui está fixa, né? Se eu sei que isso daqui já está no máximo possível, então esse cara aqui também tem que estar no valor máximo possível, né? Por causa dessa relação aí de igualdade que a gente tem, tá? Então, a valoração total ela é máxima aqui. E isso demonstra o teorema, tá?
Isso completa o argumento. Então aqui eu coloquei também uma prova mais formal, né? É como assim, um complemento aqui, talvez nem precise ver, só se você tiver curiosidade. Mas eu quis deixar aqui porque eu achei que essa prova às vezes estava um pouquinho assim. Não estava muito precisa, assim, tá? Mas beleza, beleza. Então, olha que interessante, né? O que eu estou falando aqui é o seguinte, na verdade eu não preciso usar o algoritmo clássico de teoria dos grafos. Eu posso usar essa versão distribuída, digamos assim, né, em que os vendedores que vão definindo os preços, tá? E mesmo assim é como se, né, esse algoritmo distribuído fosse o algoritmo não distribuído, o algoritmo centralizado lá da teoria dos grafos, tá? Claro que eu ainda não expliquei para vocês como que os vendedores colocam esses preços aqui, tá? Eu ainda não fiz essa explicação. Mas supondo que eles sabem colocar, então a gente tem uma versão distribuída, né? Os vendedores vão colocando o preço, né? A coisa vai chegando, chega no equilíbrio de mercado, e quando chega no equilíbrio de mercado, você tem a melhor coisa possível que você poderia ter ali nas valorações, tá? Então, ó, aí tem uma outra forma também de ver o mesmo teorema, assim, só uma visão de outro ponto de vista, tá? É, porque a gente estava falando maximizar o payoff dos compradores ali, né, na demonstração. Mas a gente pode pensar assim também que aquele teorema ele maximiza a questão do payoff dos compradores e também o preço de venda dos vendedores ali, né? Porque olha só, o que é o payoff dos compradores? A gente já sabe, é a valoração total, né, menos a soma dos preços lá. A gente já fez esse raciocínio agora há pouco, tá? Agora, o que seria um payoff dos vendedores? Seria a soma dos preços, né? Tipo, a soma dos preços, tá? Isso seria quanto que os vendedores ganham ali, né? E aí o payoff total, né? O payoff total, o que ele é? Ele é tipo assim, é a soma do payoff dos compradores com os vendedores. Só que se você soma a, a, o payoff dos compradores com os vendedores, percebam que essa parte aqui, ó, ela some, né? Porque aqui você está com negativo, aqui você está com a mesma coisa, só que no positivo. Então só sobra a valoração total. E aquele teorema anterior que a gente provou ali, ele dizia que o quê? A gente maximizava a valoração total, tá? Então se a gente maximiza a valoração total e se a gente maximiza o payoff total dos compradores, por consequência a gente também vai maximizar o payoff dos vendedores, né? Então o preço que eles estão cobrando é, digamos assim, é o melhor possível que eles poderiam cobrar, tá? Então você tem essa versão equivalente aqui, que é como eu falei, é só um outro ponto de vista sem enxergar a mesma coisa, que diz o seguinte, é um teorema também, né? Preços de equilíbrio de mercado e um emparelhamento perfeito no grafo resultante produz a soma máxima possível de payoffs aos vendedores e também aos compradores, tá? Porque o outro teorema ele estava escrito em função de soma máxima possível das valorações, né? Não era dos payoffs, tá? Antes era das valorações. Mas se você traduz para payoff, daí você vê que é o melhor possível para os vendedores e também para os compradores.